Olá pessoal, hoje é 21/6/2018. Eu queria falar com vocês hoje a respeito da ação direta dos militares agora para as próximas eleições de outubro, tá? Onde militares da reserva, assim como eu, e militares da ativa estarão e já estão, né, pré-candidatos a concorrerem aos cargos políticos, aos cargos públicos, né, políticos que vão estar em jogo agora em outubro. Tá, pessoal? Então, aqui nas descrições do vídeo nós temos um link que leva vocês para a última lista atualizada dos pré-candidatos militares das Forças Armadas. Tá, pessoal? Quero frisar bem aqui, são militares novos, militares que estão ingressando, em sua grande maioria agora, na política, para auxiliar e fazer a diferença nesse pleito, que são militares das Forças Armadas, tá, pessoal? Então isso é inédito, será um momento histórico para o Brasil, onde os militares, pela via democrática do voto, irão fazer a tão esperada e tão necessária intervenção militar, que não será pela força, não será pelas armas, tá? Eu quero deixar vocês agora aqui na sequência com o vídeo da primeira reunião dos generais que estão organizando esse grupo, estão agregando militares de todas as patentes, né, para participarem. São militares escolhidos, tá? São militares que já têm uma projeção tanto na parte de apoio ou de ação como ativistas, assim como eu, desde 2014, né? Ou militares que têm um destaque dentro das próprias Forças Armadas, tá? Inclusive com oficiais da ativa que estarão se licenciando, né, em todo o nosso Brasil, alguns em todo o Brasil, são mais de 100 hoje na última atualização, tá? Estarão se licenciando para participar do processo de forma direta. Então fiquem com as orientações, com a primeira reunião que foi realizada agora no mês passado pelos generais. Um dos generais era o general Heleno, tá, que estava conduzindo a reunião e passando as orientações, e nós vamos deixar público aqui para que todos vocês acompanhem e se sintam, né, amparados, porque a quadrilha política que instalou uma máquina, né, um mecanismo para se apropriar do nosso Brasil, para se servir do nosso Brasil, que está no poder hoje, na sua grande maioria, não são todos políticos, mas na sua grande maioria, tá, estão com seus dias contados e depende de todos nós. E agora em outubro, decidirmos quem estará no comando do nosso Brasil. Tá, pessoal? Até mais, fiquem com a reunião dos militares aí. Até mais. O oficial da ativa chega nessa função, não sabe nada, quando ele está aprendendo, sai. Então, há funções que são típicas de um oficial que tem aquele tipo de especialização. E eu acho que isso é uma questão de tempo, mas não é o caso aqui de tratar disso. Eu acho que nós estamos vivendo no país um fenômeno muito interessante. Primeiro que o país mudou, isso é preciso ficar muito claro. O país mudou. Nunca se imaginou, pelo menos ao longo da minha vida, eu nunca pensei de ver um presidente da República atrás das grades. Nunca imaginei ver governadores quase ocuparem uma ala do Gericinó lá, né? Então, isso aí é uma grande evolução. Às vezes a gente está aquele negócio, o peixe está nadando e não percebe que está nadando. Se alguém me chegar para ele e falar, você está nadando. Mas a gente está dentro de um país que está bastante modificado. Interessa saber quem são os responsáveis pela mudança. O país está modificado. Ao mesmo tempo, nós estamos num país onde nenhum dos três poderes merece confiança. Ou seja, nós estamos vivendo uma mudança profunda e os três poderes não são confiáveis. Isso, para um quadro político de um país do tamanho e da grandeza do Brasil, é terrível. Porque nós vamos olhar para onde? Vamos confiar em quem? É isto que está levando a haver essa abertura para este contingente de militares se atreverem, estou usando uma palavra entre aspas, a ser candidatos. A aversão, aquele ranço, aquele preconceito
está diminuindo porque o país está mudando, e uma das coisas que o comandante General Vilas Boas usou agora na sua ordem do dia, no dia do Exército, e que eu lutei muito para que isso fizesse parte da ordem do dia, foi a rejeição a essa história de sociedade civil e sociedade militar. Nós não podemos aceitar isso aí. Isto é um absurdo. E isto é plantado. O cara vem com uma justificativa sociológica, cientista político, agora dá em árvore. É cientista político e relações internacionais, hoje deve estar dando em árvore. O que tem de... Então, esses caras plantaram esse negócio. Isso é uma plantação da esquerda, caracterizar a sociedade civil, sociedade... Tem uma sociedade brasileira, da qual nós fazemos parte. Não é sociedade, isso aí é um preconceito, mas como é contra nós, ninguém se falar em negão, aí é um preconceito, meu Deus do céu! Tá? Agora, sociedade civil, sociedade militar, ninguém caracteriza como preconceito. É um baita preconceito. Esse preconceito está caindo, né? Está caindo. Não vale a pena para nós ficarmos olhando pelo retrovisor e elogiar regime militar, não. Vamos olhar para frente, vamos buscar uma mudança no país que mostre para essa sociedade brasileira que todos têm direito de participar dessa mudança, dessa limpeza, dessa faxina geral que está todo mundo pedindo. E outra coisa, essa faxina da corrupção, ela depende fundamentalmente de exemplo. Eu digo sempre, a polícia do Rio de Janeiro, tanto a civil quanto a militar, é a polícia mais corajosa do mundo. É só chegar embaixo da Rocinha, dar uma olhada pra cima e ver quem tem peito de subir aquele troço ali tomando tiro de cima pra baixo. Tem que ter muito peito. E por que tem corrupção? Há 15 anos que eles olham pra cima e só vem ladrão, pô. Querer exigir que um soldado de 19 anos da PM seja um padrão de retidão, honestidade, os governadores que eles tiveram, os secretários que eles tiveram, é uma brincadeira. Isso contraria tudo que a gente aprendeu. Então essa mudança é fundamental. O exemplo tem que acontecer de cima para baixo. Não pode querer que haja uma revolução do soldado da polícia para obrigar os seus chefes a... Não existe isso. Então é preciso que o governador seja o exemplo. O cara olha e fala, não, meu governador merece que eu seja honesto, né? Eu tenho que trabalhar com honestidade porque eu tenho chefes que merecem esse compromisso meu. Então isso aí eu acho que a gente tem que ter na cabeça. Então há uma real possibilidade de nós colocarmos parlamentares. Também tem que tirar da cabeça esse negócio de bancada militar. Eu, pelo menos, isso é meu pessoal, em transferir. Eu acho isso aí fora do contexto. Não tem negócio de bancada militar. Nós estamos fazendo aquilo que a gente sempre condenou. Não tem que ter bancada militar. Não, o camarada vai para lá ser parlamentar, vai trabalhar num outro poder e vai colaborar para o país. Esse negócio de bancada, não sei o que, isso aí é nefasto para mim, né? Pode ter gente que pensa diferente. Eu penso assim. Uma outra coisa que a gente tem que ter na cabeça, e tomara que tenha se modificado, mas historicamente os militares não votam nos militares. Isso é história, né? Até porque não acredito que nós vamos ser eleitos. Esse cara não vai ser eleito, não vou gastar meu voto nele. E até pela proximidade. A proximidade é um paradoxo, mas a proximidade acaba causando esse afastamento. Tomara que isso tenha se modificado, que nessa eleição os nossos companheiros votem. Sobre o Bolsonaro, eu sempre digo isso. O Bolsonaro não é, isso é meu, eu vou falar aqui, a responsabilidade é minha. O Bolsonaro não é o candidato dos meus sonhos. Os meus sonhos, sabe? Pô, quero um presidente para o Brasil. Só que exigem do Bolsonaro o que nunca exigiram dos outros. Querem que o Bolsonaro seja a mistura do Winston Churchill com a Margaret Thatcher, com o Ronald Reagan, com o Papa Pio XII. Ele não é. Do Barack Obama. Não, Barack Obama sai fora dessa história aí. pra mim. Também não bota o Trump, não. Né? Também não bota o Trump, mas tá fora dessa história aí. Bom, mas então, essa cobrança nunca foi feita. A Dilma é mistura de quê? Luiz Inácio é mistura de quê? Então, peraí. O Bolsonaro tem defeito? Tem defeitos.
mas é o único que se apresentou com, pelo menos com a intenção e a possibilidade de mudar o que está aí. Daí essa grande reação ao nome dele, né? Então taxam o camarada até de fascista, que isso é outro problema sério. Quem não é de esquerda é fascista, né? Esse é um problema sério. E ele é taxado de fascista. Baseado em quê? Alguém tem um conceito correto do que foi o fascismo, do que foi o nazismo, do que foi o comunismo no mundo? Aí taxa o cara de fascista, sem direito de defesa, você taxa o cara de fascista, né? E isso não é preconceito. Isso não é preconceito. Então, na minha opinião, ele é o sujeito que tem condições de montar uma equipe. Não vai governar sozinho, é outra coisa que querem ter. Temos problemas seríssimos, não é só na segurança pública. Hoje tem dois aspectos aí que estão na crista da onda. Segurança pública, combate à corrupção. Correto. Só que isto, num primeiro momento, traz efeito. Depois, o que vale é o dia a dia. É a saúde, a educação, saneamento básico, é o sujeito ter transporte. Isto é o que vai fazer o sujeito se sustentar na presidência da República com o conceito de ser um bom presidente. Não basta acabar com a corrupção e melhorar a segurança. Isso é quase que uma obrigação. Ser corrupto, ser não corrupto, eu não tenho dúvida que é obrigação. E a segurança pública não vai querer. Essa intervenção do Rio de Janeiro não vai em 8 meses fazer do Rio de Janeiro o Vaticano, não vai. Se der uma aceitação geral do estado de segurança, já melhorou muito, já é um grande feito. E o Braga Neto e os dois generais que estão com eles, da melhor qualidade, têm trabalhado em cima de uma coisa chamada gestão, que pouca gente ouve falar, principalmente gestão da segurança, gestão dos órgãos envolvidos na segurança, que pode dar um efeito para ser legado para outros estados, criar determinados procedimentos, determinados processos que podem ser empregados em outros estados. Mas isso não vai ser suficiente para conduzir um governo. O governo vai precisar de muito mais coisa. Então o governo é equipe, ele tem que montar uma equipe de gente competente. Não pode montar uma equipe que parece uma quadrilha, né? Não pode ter ministro da defesa que parece provocação, né? Então isso é que tem que ter coisa. Eu quero um sujeito que para os cargos disponíveis coloque gente disponível. Vai ter um problema seríssimo. O aparelhamento da máquina pública brasileira é escandaloso. A máquina pública brasileira está aparelhada. Basta conversar com pessoas que têm cargos de alta responsabilidade em alguns ministérios e vão descobrir que não conseguem fazer nada por causa do aparelhamento da máquina pública. De chegar ao ponto de jogar em papel fora, triturar em papel para interromper o processo. Então isso aí não é fácil de resolver. Não é fácil de resolver. Esses 30%, que eu duvido um pouco, mas que aparecem nas pesquisas aí como votos cativos do seu Luiz Inácio e do PT, eu não tenho dúvida que uma boa parte é de gente que está apavorada que vai perder a sua boca. Vai perder o seu cargo conquistado sem nenhum mérito. A meritocracia foi jogada fora durante 13 anos. E nós estamos pagando caro por isso. Então, esse conjunto de coisas não vai ser resolvido pela existência de militares no Poder Legislativo. Mas nós vamos entrar com uma parcela de colaboração muito importante. Aqueles que forem eleitos, aqueles que conseguirem vencer essa barreira, que não é fácil ser eleito, mas os que vencerem essa barreira terão a responsabilidade de colocar lá tudo que as respectivas forças nos ensinam. Não é só do ponto de vista de valores, é do ponto de vista de conhecimento do país, visão de futuro, capacidade de trabalhar em cima de projetos, de ter um método de trabalho, de ter didática nas coisas que apresentar. Isso tudo são coisas que são colocadas na nossa cabeça ao longo da vida. Vamos fazer valer isso. Boa sorte para vocês, que sejam muito bem votados e que a gente consiga realmente ter uma representatividade que até hoje, do ponto de vista dos militares, podem analisar. A maior parte deles foram
advindos de greves realizadas contra o poder público e que tiveram sucesso na greve e acabaram conquistando as suas respectivas categorias. Isso não é bom. Vamos sair desse esquema e eleger gente que vai para lá sem esse carimbo, mas que pode fazer muita coisa pelo país. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço. E ele vai fazer o encerramento aqui, porque ele falar, então vocês podem escrever, porque... Guarde as canetas e os papéis, não escreva. O que eu vou falar são coisas que vocês conhecem e que eu ouvi aqui. Tudo que eu ouvi, eu concordo com tudo. Concordo com tudo. Percebe-se muita coisa calcada nos valores que nós fomos acumulando e internando mesmo. 16 a 20 anos. Atuando mesmo ao longo das carreiras e dos processos. Muitas vezes a gente passa pela carreira e não se dá conta de um fato que só há pouco tempo começou a ser divulgado e falado no nosso meio. Nós somos formados à afeição do Estado brasileiro. Desde que entramos aos 15 anos, 16 anos, nas Forças Armadas, sem nós percebermos aquilo que nós trouxemos da família, aquilo que nós trouxemos naquele curto período de vivência ali, ainda na adolescência, é consolidado, tudo aquilo é consolidado pelas escolas, seja pela Escola de Formação dos Sargentos, seja pelas escolas de formação de oficiais, e nós, sem nos darmos conta, vamos incorporando o que convencionamos chamar valores. Aqui eu só ouvi palavras calcadas nesses valores. E valores tão fortes que nos acompanham a vida inteira. A vida inteira. E mais ainda, nossas normas das Forças Armadas, elas são realmente rigorosas e nós as adotamos e as seguimos sem sacrifícios. E são tão rigorosas que muitas vezes essas normas saem do campo eminentemente profissional, de capacidade profissional, e entram no campo social da nossa vida, das nossas vilas militares, das nossas famílias. E nós também, vou repetir muito isso, não percebemos que somos uma coisa só. A família, a nossa vida social, nossas crenças, os nossos valores, os nossos costumes, os hábitos foram calcados pelo Estado brasileiro. E com muito orgulho, nos últimos tempos, a gente fala e ouve falar com militares dizendo: eu não sou do governo, sou o servidor do Estado brasileiro. Agora, o que é ser servidor do Estado brasileiro? O que é aquilo que vocês todos sabem, porque serviram muito bem ao Estado brasileiro e se propõem a continuar servindo ao Estado brasileiro? O que é ser servidor do Estado brasileiro? Já foi dito por um de vocês. A primeira questão é ser apartidário. E governo é partido. E não é demérito o governo ser partido. Né? Questões a vida me obrigou a isso. Um presidente a quem eu não conhecia, apesar de sobrenome igual, acabou me forçando, mas me convencendo a ficar 8 anos ali como ministro dele. E eu também não vinha percebendo uma coisa que ele fez. Ele não conhece bem essas histórias todas. Ele vinha formando na sede do governo, portanto, no lugar onde labutam os partidos e as ideias, os programas partidários, uma ilha de Estado, que acabou virando o GSI. E vários outros presidentes da República fizeram isso nos seus mandatos. E ali a gente vai percebendo que não há uma diferença pejorativa. Eu sou do Estado, não sou do governo. Não é pejorativa essa diferença, mas é uma constatação que a gente tem que fazer, e principalmente no momento em que vocês se propõem a continuarem a vida de servidores do país. Ora, em última análise, vocês estão pleiteando a serem delegados do povo brasileiro. Ó, que responsabilidade tremenda. Não, representando. Antes de mais nada,
você é detentor de uma delegação, estão lutando por ela. E nessa luta, vocês trazem essa vivência, esse seu tempo de serviço militar, dos costumes, desses valores, onde a honra é talvez, juntamente com o amor à pátria, talvez seja o valor máximo para todos nós, talvez não, certamente é. E estão entrando numa seara em que nem sempre esses valores são aqueles valores que vão reinar. Ora, eu não invejo o desafio que vocês têm. Esse desafio de se manterem incógnitos, fiéis aos seus valores, fiéis à sua história e lutarem. Lutarem é boa luta. Combaterem, como Paulo, bom combate. E vencer. Ora, isso é difícil. Mas não nos demos conta também que teria sido muito difícil, com licença, teria sido muito difícil vencer todo esse tempo de serviço militar, todo esse tempo de incutir valores, sendo coerentes. Teria sido muito difícil, mas não foi difícil porque vocês eram guiados por essa coerência de valores que lhes é imposta. O que eu quero dizer com isso? Gosto e aceito. O que eu quero dizer com isso aí? Que quando nós somos coerentes e do bem, portanto, praticantes dos valores que nos incutem, o tempo se transforma em aliado. E, de certa forma, nós, militares, estamos colhendo os frutos da coerência de todos os nossos antecessores. Todos nós. Antecessores, os meus antecessores, de certa forma, com humildade, que nós representamos para os mais novos, como antecessores, uma migalha colocada nesse imenso campo na formação de vocês, mas uma migalhazinha. E essa coerência que vimos seguindo, ela é derivada da coerência das próprias Forças Armadas. Como fazem força para achincalhar? Como fazem força para achincalhar e não conseguem? Há quanto tempo as Forças Armadas estão lá no topo, como já foi mencionado, no topo da confiabilidade? E, infelizmente, falo isso realmente com muita pena, com tristeza, infelizmente, vamos procurar não do extremo mais de baixo, quem devia estar no topo de confiabilidade, que são esses delegados do povo. Ora, o desafio está aí. O desafio está aí. É se manter coerente com tudo que viveram enquanto estavam nas Forças Armadas, nessa luta, que é uma luta, me parece, dificílima e sem tréguas, que já foi mencionado, até a Eliana acabou de dizer, dificílimo, imagina, ser eleito e ser coerente com seus valores. Ser coerente com o que aprendemos e praticamos ao longo de todo esse tempo. E mais tarde, uma vez eleitos, serem coerentes com aquilo que prometeram. E não perder de vista que continuam servidores do Estado, embora com uma mescla agora de servidores do governo que pertencem a um partido, e os partidos têm seus programas partidários que deveriam ser aqueles que iriam prevalecer ao longo dos exercícios mandatos. Ora, meus amigos, enfrentem realmente isso aí, com coerência e confiando em que assim o tempo vai ser seu grande aliado, seus costumes. Procurem mantê-los, os costumes da prática. Não adianta você ter o valor, você ter a tese e não praticá-la. E não praticá-la nas coisas mais comezinhas, nos pequenos. Falou o Monteiro, nós o apoiamos, mas o que o senhor dá em troca? Né? Manter-se íntegro, isso aí. E eu creio, de 8 anos mais ou menos, isso, naquele período, eu creio que se manter íntegro nessas situações todas
pertinácia, requer muita, repito a palavra coerência, requer muita crença naquilo tudo, mas principalmente, e isso vivemos todos, presenciamos e praticamos, observamos na nossa carreira militar. Construam uma liderança. É difícil construir uma liderança, ser líder político é muito difícil, porque uma coisa é você chegar no exército e construir a sua liderança, porque estão todos presentes ali com você o dia inteiro, anos a fio com você, sabendo da sua história, do que você faz. A outra coisa é você ser líder de uma massa virtual. E o eleitorado, quando é que se reúne o eleitorado para te ouvir? Agora existe essa máquina tremendamente forte que é a informática, que são essas mídias aí que aí estão, os Faces, os Instagrams e tudo isso aqui, essa discussão. Saibam usar isso novamente com coerência. Saibam usar isso com inteligência. Foi oferecido um programa que parece que pode frutificar uma mensagem de âmbito nacional, mas que seja uma mensagem construtiva. Apenas parte, por favor, apenas parte de suas campanhas seja feita contra. Apenas parte. Apenas para vocês marcarem sua posição, que são contra alguma coisa. Mas o maior peso da campanha, do programa, tem que ser a favor de alguma coisa, de uma ideia, de um projeto. Quantos líderes nós vimos surgirem assim da noite para o dia nas Forças Armadas, que montaram a sua liderança contra alguma coisa, contra um chefe ali, contra ali. Esse tipo de liderança já traz em si o germe da própria destruição, porque ele é uma liderança já falsa, sobre bases falsas, uma liderança de oposição. É muito fácil praticar uma oposição e ganhar algumas benesses ali, algumas simpatias, mas isso é muito efêmero. O que vale, o que fica, é o projeto e a prática desse projeto, com coerência e tendo o tempo como aliado. Mas para vocês, ao mesmo tempo, é difícil ser eleito, mas é muito fácil fazer isso. É muito fácil ser assim, porque vocês foram assim o tempo todo. Essa facilidade de ser assim, essa facilidade de ser assim como são os militares, e isso não vai em demérito aos civis de maneira nenhuma. De maneira alguma, porque os há muito bons, e não são poucos, muito bons, mas não se pode ser contra o fato de ter em oposição a vocês civis. Claro, só isso. As palavras que foram ditas aqui no primeiro pensamento, eu gostaria muito de ter tido a iniciativa de alguma vez na vida ter dito, ter falado, ter assinado. Concordo com todas elas, o que eu ouvi de vocês também, grande parte delas, pesadamente, concordo com tudo isso que foi dito. Mas, por favor, para terminar, façam uma campanha construtiva. Mostrem que são a favor do Brasil. Mostrem que estão preparados para serem delegados do povo brasileiro. Seja que vai para o executivo, seja da autoridade, do poder e da soberania do povo. Se forem para o legislativo, estejam à altura de representar, de ser representantes dentro daquilo, e lhes vai delegar a sua representatividade. E para vocês, eu creio que vai ser muito fácil ser assim, embora difícil, lutar. E nessa luta, mais um pedido, por favor. Não entrem nos métodos que são os métodos comuns e que nós aqui todos condenamos. Esses métodos condenáveis. Não entrem nisso, não entrem na trama, na tramóia, no disse, nessa coisinha. Passem ao lado disso, porque é isso que dá fruto.
É isso que torna o tempo aliado de vocês. Embora curto, é a partir de julho, é agosto, não sei o quê, é outubro. Sim, é um tempo curto, mas um tempo curto, com coerência nos procedimentos e no seu próprio passado, se transforma num tempo longo de aliado. E depois cumpram suas promessas. Muito obrigado. Eu quero agradecer, o Persino me convidou para vir aqui. Depois, hoje eu li no Face, eu gosto muito do Face. Vi o Bastos, vi o Bastos dizendo, estou partindo para Brasília. Ou partiu para Brasília. Aí eu lembrei do Bastos, presidente do Grêmio Sampaio, no curso de infantaria da Academia, quando eu lá estava, e falei, não, é lá que eu vou mesmo. O Persino me convidou e eu vou lá, porque terei muitos camaradas ali, para abraçar esses camaradas e para desejar isso. Fechando, camaradagem, talvez o valor no mesmo nível de honestidade e de amor à pátria, porque vocês são camaradas de quem vocês não conhecem. Vá para qualquer quartel do país, entre e diga o que é, e ali será recebido como um nome comum. A camaradagem é até muito mais ampla do que a amizade, que é altruísta. Sejam altruístas, cumpram seus objetivos, atinjam suas metas e ajudem o povo brasileiro. Obrigado. Brasil!